Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje está em Marcos 16, de 15 a 20. Marcos 16, de 15 a 20. Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciai a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. E os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão o demônio em meu nome, falarão novas línguas, pegarem cobra ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava por meio dos sinais que o acompanhava. Provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, quando ele veio aqui à Terra, chegou por aqui para ficar no meio de nós durante uns 30 anos, 33 anos foi. Ele se preocupou em preparar umas pessoas para deixar no lugar dele. Ele veio preparar as pessoas que iam dar continuidade à pregação da tua palavra, o Evangelho, a igreja. Jesus fundou a igreja. Essa igreja se chama Igreja Católica. Começou com 12 pessoas ali do lado dele, pessoas que acreditaram nele, que depositaram toda a confiança, deixaram tudo. Pedro mesmo era pescador, largou o barco, família, largou todo mundo, foi embora com Jesus, acompanhou ele. Porque viu os sinais que Jesus fazia, né? Eram muitos sinais, muitos milagres, muita coisa aí. Esses homens tiveram fé, acreditaram que ali era o Messias mesmo que estava chegando. E Jesus preparou esse povo para dar continuidade, que a igreja de Jesus só vai deixar de existir quando ele voltar, sua segunda vinda. E ele mandou esse povo, essas pessoas, ele enviou pelo mundo para pregar o Evangelho. A obrigação primeira de pregação do Evangelho, de levar essa mensagem, é dos padres, bispos, diáconos, cardeais, papa. São eles os principais. Depois Jesus enviou os discípulos. Catou lá um monte de gente lá e preparou e enviou 2 a 2. Somos nós, todos nós temos a obrigação de falar do Evangelho de Jesus, de pregar essa boa notícia para todos. E a condição que ele deixou é crer, depois ser batizado. Se tu é batizado e acredita fielmente nesse Senhor que veio para nos salvar e obedece a aquelas mensagens que ele deixou, não é só crer, dizer da boca para fora que acredita, né? É acreditar e viver, fazer a vontade dele, né? Quem acreditar e for batizado será salvo. Simples assim. Ou seja, quem crê em Jesus e segue os seus caminhos não vai fazer besteira, não vai cometer pecado mortal, sair por aí fazendo coisa errada que não agrada a Deus.
As cartas aos Hebreus falam que quando a gente comete um pecado mortal, está botando o Senhor na cruz novamente. Ele está sendo crucificado novamente, por causa do nosso pecado. Meus irmãos, é muito grave, tem que ter cuidado. E esses homens deram a vida por Jesus. Saíram pregando o Evangelho, celebrando. Jesus ressuscitou, falando do inferno, da ressurreição. Hoje quase pouca gente, esses pregadores hoje não fala mais de inferno, não fala mais do diabo que atenta a gente, né? Não fala mais da ressurreição. Tudo omisso, tudo covarde, com medo, né? Não sei o que está acontecendo, viu? As pessoas ficaram muito cheias de mimimi. Tem gente que tem líder da igreja que proíbe falar nas catequeses as crianças sobre inferno, purgatório. Não pode falar essas coisas porque diz que amedronta as crianças, assusta. Agora eu pergunto para esses coordenadores de igreja, esses padres e bispos e leigos e tudo. Será que eles acreditam na mensagem da Nossa Senhora de Fátima? Nossa Senhora de Fátima, quando chegou aqui, a primeira coisa que ela mostrou para os 3 pastorinhos foi o inferno. Isso a igreja aprovou. Isso é a mensagem aprovada pela igreja. Nossa Senhora de Fátima. Depois, essa mesma igreja omite isso. Eu não entendo. Não pode. A igreja de Jesus jamais vai negar essa verdade. Que seja criança, que seja adulto, não interessa. E tem gente dentro da igreja que está querendo mudar as coisas. Mas não pode mudar. A nossa igreja é católica. Ela não se adapta ao mundo. Estão querendo que ela se adapte ao mundo agora. Então, uma bagunça danada. Todo mundo aí falando em religião unidas, todas juntas em uma só. Não sei o quê, um ecumenismo falso. Que querem botar as igrejas tudo no mesmo patamar, todo mundo igual, todo mundo na mesma assembleia, e não existe. A igreja de Jesus é um só rebanho e um só pastor. Não existe vários rebanhos com várias doutrinas diferentes e vários pastores, não. Um só rebanho, um só pastor. Então não adianta esse negócio de ecumenismo, que querer mudar as coisas agora, querer unir as igrejas todas nenhuma. Isso não existe. Na cabeça de gente idiotizada que existe uma coisa dessa. Jamais Jesus pregou isso, não. Nem a igreja vai pregar, a igreja de Jesus não vai pregar uma coisa dessa. Se essa igreja está pregando isso, não é mais de Jesus, não acredito que seja. É como bênçãos para casar para pares de homossexuais. A igreja de Jesus vai pregar uma coisa dessa? Vai abençoar uma coisa dessa? Não. Deus não abençoa o pecado. Então, a igreja de Jesus é aquela que vai ficar fora disso aí. No final a gente vai ver. Eu não sei o que vai acontecer. Sei que tem coisas estranhas, tem. Hoje mesmo eu vi uma notícia que um padre botou um cachorro para ser coroinha, para trabalhar no altar lá, mas ele na igreja. É um absurdo uma coisa dessa, né? Está chegando o cúmulo mesmo do absurdo, né? Uma coisa dessa não existe, né? Então a gente vê que os próprios pastores que hoje está de frente das comunidades, das paróquias, das igrejas, está fazendo coisa que não agrada ao Senhor. E a gente precisa ficar atento para não bater palma para esse tipo de coisa. Bater palma dentro da missa já é errado. Jesus não vai aceitar que ninguém bata palma dentro da missa. E por uma coisa dessa, o pecado é dobrado. Então a gente tem que estar atento. Aí você pergunta, mas por que não pode bater palma na missa? Porque não pode, porque a missa é o sacrifício de Cristo na cruz. A renovação incruenta do sacrifício de Cristo na cruz. Então, bater palma na missa é como você chegar em um velório batendo palma. A pessoa que está ali morto, você bater palma para ele. Chegar batendo palma, não vai bater palma. Você vai rezar pela alma daquela pessoa que morreu. E assim, nós vemos hoje, na nossa igreja, os pastores de hoje, tem muita gente contaminada dentro dela hoje. Infelizmente fazendo besteira. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes, pelos bispos e o Papa, para que não chegue a esse absurdo, né?
aprovar esse tipo de coisa. Então vamos pedir a Deus que Deus ilumine a mente desses homens que estão na frente aí da igreja, que começou lá com 12 apóstolos, com 12 homens de fé. E essa doutrina de lá é a mesma de hoje, não pode mudar. A doutrina de 2024 anos atrás tem que ser a mesma de hoje. A igreja não se adapta ao mundo. O mundo, se quiser se salvar, tem que se adaptar a Jesus, a igreja de Jesus. Que Deus abra a mente desses homens e a nossa também, que a gente esteja sempre atento para não cair no fracasso também. Porque se a gente for seguir certas pessoas hoje que está de frente dentro da igreja, a gente vai se atolar, porque tem muita gente fazendo besteira. E a gente precisa ficar atento, conhecer a verdade que está aqui na palavra de Deus. O catecismo da nossa igreja está no catecismo. O catecismo não manda ninguém botar coroinha para ser cachorro, para ser coroinha, não. De jeito nenhum. Nosso catecismo é uma benção. E é aprovado pela nossa igreja, feito pelos nossos bispos. Assim, meus irmãos, como no meio de 12 teve Judas, que entregou Jesus à morte, hoje tem vários Judas que querem entregar a igreja à morte também. Não se engane, não. Não se escandalize com isso. Quanto mais eu vejo essa notícia, mais eu tenho fé. Eu creio que essa igreja é de Jesus. Desculpa. É a igreja de Jesus. Porque os homens não conseguiram destruir ela quando começou até hoje. Esses homens que estão dentro dela, que têm cargos, são os soldados de batina, que hoje infelizmente estão vivendo como que Deus não existisse, muitos deles. Não é todos, mas é uma parte. E isso começou com Judas Iscariote. Essa igreja falsa dentro da igreja católica. Tem duas igrejas hoje. Tem a igreja falsa, que abençoa pares e homossexuais, que faz esse tipo de coisa que eu vi hoje, a notícia. Coroinha, cachorro coroinha. Isso é parte da igreja falsa. Não pode ser a igreja de Jesus não, viu? Isso é falso. Isso aí é falso. Na Alemanha já estão bagunçando tudo lá, o negócio está feio, fazendo casamento de homem com homem, de pares de homem com homem, mulher com mulher, tá um negócio esquisito, entendeu? Mas a gente precisa se manter forte e firme na fé, não podemos desistir. A igreja de Jesus, ela começou a ser contaminada com Judas Iscariote. Os escândalos começou lá, com ele, foi o primeiro ele. De lá para cá nunca parou de ter escândalo dentro da igreja. Jesus disse que é inevitável que vocês não causem escândalo dentro da igreja. Ele falou para os discípulos dele, os 12. É inevitável que não aconteça escândalo na igreja. É inevitável. Que é dirigida pelos homens, né? E lá tem muita coisa, entra muita coisa que não está de acordo com a lei de Deus, felizmente. Mas a gente precisa estar firme e forte na fé, observar o que é o certo através da palavra de Deus, o Evangelho, o Catecismo, nossa igreja, aquele livro amarelinho, aquele Catecismo amarelinho. Se não tiver um, compre, viu? Que vão mudar tudo. Já tiraram a lei da pena de morte. Você pode dizer, mas e pode matar? Não, não pode, ninguém pode matar ninguém, mas a igreja ela não é contra. Por exemplo, se você está em sua casa, um malfeitor entra na sua casa, quer estuprar a sua família, quer matar a sua família, se você matar ele, você não está pecando não. É nesses casos, caso de vida ou de morte. Você vê sua filha sendo estuprada por um bandido, você tem uma arma em casa, se você puder atirar nele, vai atirar não? Vai deixar ele estuprar sua filha na sua frente? Mata ele. Deus vai te perdoar, ele não é crime não, diante de Deus. Os homens podem até querer incriminar, porque também não vai incriminar a lei dos homens, e nem a lei de Deus. É nesses assuntos, desses casos.
Aí o Papa Francisco faz e tira. Eu vi uma história, uma conversa aí que querem tirar mais coisas do catecismo. Viu? Então, se você tiver um desses amarelinhos, segure na mão. Segure firme. A Bíblia também, querem mudar muita coisa. Essas histórias aí de mudança aí, por a igreja ficar adaptada ao mundo moderno. Que não é igreja de Jesus mais. Quando se adaptar ao mundo moderno, não é a igreja de Jesus mais. É a igreja dos homens. Os homens criou. Paralela à igreja de Jesus. É aquela que fiel à doutrina primitiva, da igreja primitiva, quando começou. Nunca nós vamos negar essa verdade. Sempre forte e firme na fé e com essa verdade. Porque é através da verdade que a gente vai salvar nossas almas. Nossa Senhora, aqui em Anguera mesmo, ela fala direto. Não negue a verdade. É através da verdade que vocês vão ser salvos. Seja verdadeiro, não minta. Não negue a verdade que é Jesus e sua doutrina. A coisa mais bela do mundo é a doutrina da nossa igreja. Você conhecer, você fica feliz da vida. Que é muito linda a nossa doutrina. Muito séria, muito verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe, Maria Santíssima.